Oi minha gente, bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje eu vim trazer para vocês o meu relato de cesárea pelo SUS. Então minha gente, antes de mais nada, deixa eu me apresentar caso você é novo ou nova por aqui. Meu nome é Camila, tenho 28 anos, sou casada, tenho uma filha de 7 anos e Noah nasceu há pouco mais de um mês. Voltando aqui para o assunto da cirurgia, né? Eu fui internada no hospital aqui da minha cidade, dei entrada aliás, com minha pressão 19/11, eu não sabia que era pré-eclâmpsia, ninguém me falou nada, né? Simplesmente fui transferida para Recife. Chegando lá em Recife, os médicos iniciaram a medicação, que foi o sulfato, o uso do corticoide e também já fui para a sonda. Fiquei internada lá, fui para o corredor, porque não tinha quarto para mim, passei uma noite lá no corredor e dia 1º foi quando eu dei entrada, dia 4 foi quando meu bebê nasceu. Fiquei sabendo na hora, né, que eu ia fazer uma cesárea. Minha pressão estava 18/11, então os médicos decidiram fazer ali uma cesárea de emergência, porque minha pressão não estava baixando, mesmo com as medicações. E durante a cirurgia, né, minha sogra entrou comigo, pôde acompanhar. Antes de iniciar a cirurgia em si, eu tive algumas informações, né, sobre o bebê, que ele ia nascer prematuro, precisava ir para a UTI. Então, assim, quando ele nasceu, eu fiquei até com medo de perguntar para a médica se ele estava vivo, porque ela colocou ele em mim e eu sentia que estava muito gelado. Eu fiquei até com medo de perguntar e com medo da resposta dela. E, assim, a cirurgia em si foi tranquila, né? Eu fiquei nervosa, normal, porque eu nunca tinha feito uma cesárea, né? Minha filha nasceu de parto normal, era uma nova experiência para mim, então, experiência nova, né? A gente tem medo. E logo depois da cirurgia, o meu bebê precisou ficar na UTI. Eu fiquei em observação, porque logo em seguida eu tive algumas complicações, né? Até um início de AVC, né? O médico suspeitava que queria me dar, porque eu já estava com a língua dormente, né? Minha cabeça estava querendo se apagar. Tive febre também, né? Ele disse que era uma infecção que eu tive e precisava investigar para saber o que era. Por isso eu fiquei em observação alguns dias também lá na obstetrícia. Não pude me levantar nos primeiros dias por conta que eu fiquei no sulfato, né? Durante os dias que eu estava lá, dia 1º até dia 4, eu fiquei sem me alimentar. Então eu fiquei fraca logo após a cirurgia e não estava conseguindo me levantar. Toda vez que eu tentava me levantar, eu sentia que eu queria desmaiar. Aí a médica foi lá e disse que não era para mim tentar levantar, porque realmente eu iria desmaiar, porque eu estava fraca. Aí minha sogra mudou com meu marido, ela veio embora e meu marido foi para lá, porque eu não sabia que homem poderia ser acompanhante, por isso que desde o início ele não foi comigo, porque se eu soubesse ele teria ido comigo e teria entrado comigo durante a cirurgia. Porque normalmente aqui no hospital da minha cidade a gente não tem direito a acompanhante homem e lá eu fiquei sabendo, né, que é lei e assim é direito do acompanhante escolher, do acompanhante não, do paciente escolher, né? E também lá eu fiquei sabendo, né, do parto, que lá no hospital onde eu fiquei, lá não é obrigatório ter um parto normal. Aqui na minha cidade você é obrigada a ter um parto normal. Quer você queira, quer você não queira, aqui você tem forçado mesmo a ter um parto normal. E lá eles falaram pra mim, até o mesmo médico, que não, é direito da gestante escolher o tipo de parto. Ele só orienta que o parto normal é melhor, né, pro bebê e pra mãe. Mas assim, o meu parto eu tive que fazer uma intercorrência, como eles falaram, intercorrência por conta da minha pressão, né? Eu não sabia, né, que a pré-eclâmpsia era tão grave assim, né? Eu não sabia as consequências, né? Não sabia os riscos que a gente estava correndo, tanto eu como o meu bebê, né? Não foi me falado aqui no hospital quando eu saí. E também durante o pré-natal, minha pressão no começo estava regular, estava dando normal, né? Normal assim, 12/8, 12/9. Nada que acendesse assim um alerta, né? Aí quando eu dei entrada no hospital 19/11, né? Já estava bem elevada. Sendo que às vezes em casa ela dava 17, dava 16 e pra mim, né? Por eu ser hipertensa, era normal. Ela só estava elevada, já tinha iniciado a medicação e mesmo assim ela não estava cedendo, né? No entanto, quando eu dei entrada no hospital, minha pressão lá também não cedeu com a medicação e por isso eu tive que fazer a cesárea ali de última hora. Meu bebê precisou ir para a UTI, eu fiquei
visitar ele logo após que meu marido chegou, porque eu passei os primeiros dias sem me levantar da cama. Quando ele chegou, eu fui ver meu bebê e ali eu fiquei um pouco em choque, desesperada em ver ele tão pequenininho. Eu achava que UTI era quando o bebê estava muito grave, mas não. Meu bebê só precisava de um suporte na respiração e ganhar peso, porque ele baixou bastante peso. Ele foi para 1,5 kg. E depois que ele saiu da UTI, ele foi para a UCI. Aí da UCI a gente fomos pro Canguru, porque a médica falou que ele só precisava ganhar peso, que ele não precisava mais dos aparelhos, né? E lá no Canguru, teve momentos assim que foi bem complicado, bem difícil, porque era a gente pela gente mesmo, a gente não tinha mais aquele suporte, aquela ajuda que a gente tinha mais na UCI, que tinha muita equipe lá, né? Tipo assim, eu não fiquei no quarto com ele, que não pode, lá na UCI funciona assim, o bebê fica lá com muitos bebês, tem muitas enfermeiras lá olhando, dando suporte, e eu estava ainda no outro andar, porque não tinha vaga para mim descer para baixo, para ficar mais perto dele, não sei se dá para entender. E quando surgiu uma vaga para mim ficar perto dele, foi no Canguru. E lá no Canguru é uma área mais restrita. A mãe não pode sair, a não ser que seja para o banheiro, ou então uma cozinha que é do lado. E o bebê não pode ter contato com outra pessoa. É só a mãe que pode pegar, é só a mãe que pode cuidar, né? A não ser uma enfermeira que fica lá. Mas assim, fora isso, né? Eu gostei muito de ter ido para lá, porque lá é quando a gente vai ter mais contato com o bebê. Na UTI, na UCI, a gente não tem muito contato de estar pegando. Não, a gente não pode. Mas quando vai para o Canguru, a gente tem mais acesso ao bebê para poder pegar, para poder amamentar. E assim, os processos assim, foi um pouco lento, né, o ganho de peso dele, mas considerável, ele não chegou a baixar. Depois que foi pro peito, ele só estava ganhando. E depois, quando a gente teve alta, né, eu comecei a medir ele em casa, pesar, em casa não, no postinho que foi pedido, para quando fosse voltar para Recife, o médico ter uma base de quantas gramas ele estava ganhando, se como é que estava desenvolvendo, o peso dele. E agora, recentemente, hoje mesmo eu fui pesar ele lá no postinho, ele está com 3,880. Então, assim, de 2, né, que quando a gente saiu do Canguru, quando a gente teve alta lá no hospital, a gente veio, ele estava com 2 quilos e agora está com 3,880. Então, assim, só peito, ele não precisou ir para a fórmula, porque quando a gente teve alta, eu fui orientada só a dar o peito a ele, porque ele estava tendo um ganho de peso e não precisava da fórmula. Aí eu vou ficar voltando para Recife para fazer acompanhamento com ele, porque ele é um bebê prematuro, né? Precisa acompanhar o desenvolvimento dele. Então, a cada 2 meses, mais ou menos, eu vou precisar ir. Vou mostrando tudo para vocês irem acompanhando. Ele está aqui mamando. Vou mostrar ele melhor para vocês. Ele sai aqui do peito. Mas, graças a Deus, ele não teve nenhuma complicação, né? Até o momento dos testes que foi feito lá, deu tudo ok. Por isso que a gente teve alta cedo, né? Normalmente as pessoas demoram muito tempo ali no Canguru. Tem gente que estava lá 3 meses, a 2 meses, a 1 mês. Eu fiquei há quase 1 mês, né? Mas, graças a Deus, a gente veio para casa, né? Com a certeza que ele estava bem. Até porque eu não queria vir para casa sem ter a certeza que realmente ele estava bem. Porque eu sei que aqui não tem, assim, o suporte, né? Que ele poderia precisar. Então, assim, foi necessário, graças a Deus, né? A gente ter ido para lá. Foi um pouco difícil, porque eu fiquei distante da minha filha, né? E ver ele também naquela situação, né? Muito pequeno, muito magrinho. Eu via ele naquele jeito e me desesperava. Teve muitos momentos ali que eu chorei, fiquei desesperada. Queria vir para casa, queria poder pegar ele no colo, não podia. Então, assim, foi uma experiência nova, né? Totalmente diferente. Mas, graças a Deus, né? Só Deus, né? Eu pedi muito a Deus para estar em casa, pedi muito a Deus que desse certo. E, graças a Deus, deu tudo certo. A gente tá em casa também. E eu ia só falar da cesárea, mas é uma coisa leva a outra, né? A cesárea em si foi perfeito, maravilhoso. Ali os médicos foram enviados ali por Deus mesmo, porque eles fizeram ali o trabalho deles maravilhoso. Não tive do que falar, do que reclamar, me apoiaram, me ajudaram em tudo ali, porque eu fiquei nervosa, pedi para ela me cortar, me deu ansiedade.
E assim, não tenho o que explicar, gente, é totalmente diferente, né? Eu comparando aqui o atendimento da minha cidade para um hospital assim de capital, olha, gente, eu prefiro ir para lá, né? Ficar fazendo o acompanhamento dele lá, eu prefiro ir estar lá do que estar aqui, porque aqui é difícil conseguir uma consulta com pediatra pelo SUS, né? Então, minha gente, vou finalizar aqui o vídeo com vocês. Eu ia falar só da cesárea, né? Mas uma coisa leva a outra e falei muitas coisas. Vou tirar ele aqui. Mostra ele aqui pra vocês como é que ele tá. Tava mamando, sendo o bucinho de leite. Vou mexer muito nele não, porque ele ainda regurgita, arrotou. Isso que coisa gostosa de mãe, olha, gente, essas bochechinhas. E eu tô de super lelói, olha. Eu não ia nem mexer. Nem mexi, ó. Só ia virar ele. Mas faz parte, ó. Tudo bem. Pronto, mãe, pronto. Tô toda suja aqui, ó. Fica tá pingando aqui, ó. Tudo bem, vou finalizar o vídeo, só ia mostrar ele pra vocês. Eu nem mexi muito nele, pra ele não gofar, e terminou que ele gofou. Finalizar o vídeo com o meu super lelome Homem-Aranha. Terminar o vídeo com o meu Homem-Aranha aqui, ó. É com o Homem-Aranha magotoso. E brabo, viu? Ponto. Não mexe mais não, não mexe mais não, não mexe mais não. Não mexe não.